samaritana, para além dos ensinamentos que a gente está acostumado, traz muito essa reflexão. Então a gente vai ver que cria um link, né? Então acho que a maioria das pessoas conhecem essa parábola, né? Porque Jesus primeiro começa falando, né, quem é que vai estar no reino dos céus, quem vai estar à direita e à esquerda do Pai, né? Então, o Pai falará a quem está à direita, bem-vindos, né? Tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, careci de teto e me hospedastes, estive nu e me vestistes, achei-me doente e me visitastes, e estive preso e foste me ver. E aí, as pessoas perguntam, né? Quando foi que te vimos com fome e não te demos de comer? Com sede e não te demos de beber, né? Que é essas pessoas que não estão à direita dele, né? Sem teto, sem roupa, doente ou preso e não te assistimos. E ele responde, em verdade eu vos digo, todas as vezes que faltaste com assistência a um destes mais pequenos, deixaste de tê-la para comigo mesmo. Então o que ele pede, na verdade? Ele pede que vejamos todos os irmãos em sofrimento como se fosse ele mesmo. Tá? Então assim, diante de você está Jesus, quando você vê um irmão em sofrimento. Então, no desenvolvimento disso, um homem querendo parecer mais justo, perguntou a Jesus, né? Eu estou trazendo um resumo. Quem é o meu próximo? Aí é que Jesus traz essa parábola do bom samaritano. Por quê? Os samaritanos eram considerados, né, como pessoas menores, né? Não eram valorizados. Então, o homem está na estrada, é agredido e largado lá, quase morto, né? Passa um sacerdote, né? Passam pessoas consideradas de alta, né, estirpe, religiosas, e ninguém ajuda, né? Cada um com sua desculpa, né? Ninguém ajuda esse homem. E quem ajudou esse homem foi o bom samaritano. E aí Jesus pergunta a ele, se fosse você esse homem, quem seria o seu próximo? Né? Então ele traz como condição principal para uma qualidade da pessoa justamente esse sentimento de caridade. E ele mostra aqui, muito claro, que não importa se é preto, branco, amarelo, verde, espírita, protestante, ateu, né? Fé, credo, posição política, não importa. O importante é o quê? É a caridade, é fazer o bem, né? Então, Jesus traz isso como condição da salvação. Quando a gente lê, por exemplo, o capítulo do Sede Perfeitos e fala do bom espírita, né? Porque o trabalhador de última hora é considerado o bom espírita. O que é esse bom espírita? É justamente isso, não adianta ser espírita. A gente precisa praticar o bem. E o praticar o bem, as pessoas convencionaram, que não seja também, a dar para quem precisa, né? A fazer uma doação. A caridade se convencionou a fazer uma sopa para quem é pobre. Mas a gente não está vivenciando a caridade no nosso dia a dia. A gente está transformando ela no momento, uma vez por semana, que eu vou fazer a caridade, né? Então existe uma diferença aí entre fazer a caridade e ser caridoso. Que é que a gente precisa marcar bem. Porque como é que está sendo nossas atitudes no nosso dia a dia? Como é que eu lido com o outro que pensa diferente de mim? Que é essa intolerância que você trouxe no início do texto. Mesmo que você ache que ele esteja errado, se ele está errado, porque a gente nem sempre está certo, né? Se ele está errado, está em erro, né? A gente tem que ter piedade na realidade, ao invés de ter ódio, né? Então essa intolerância está marcando muito as relações ultimamente. E ele fala, toda a moral de Jesus se resume na caridade e na humildade. Ou seja, as duas virtudes contrárias ao egoísmo e orgulho. Então quando eu penso que eu sou o certo e o outro é o errado, a minha vaidade está na frente também, né? É claro que a gente tem esse padrão de que nossas crenças são as verdadeiras. Claro, cada um acha que você não vai falar, não, eu estou seguindo essa crença errada. Não é verdade? Porém, a gente não pode pensar que o outro tem a obrigação de pensar como nós. E isso é um exercício,
Porque eu estou dizendo, a gente concorda aqui, né, quando a gente analisa, mas no dia a dia, no exercício do dia a dia, a gente às vezes se esquece. E aí que durante essas discussões, né, ultimamente, é que a gente vai vendo como a gente, para agredir o que pensa diferente de nós, ou o que é diferente de nós, perpetua mentira, maledicência. A gente tem que ter muito cuidado com isso, né? Na nossa boca, nas redes sociais principalmente, no WhatsApp, Facebook, o que as pessoas compartilham, absurdos acerca de determinadas pessoas, seja de quem for, a gente tem que ter muito cuidado. Tem coisas que são sutis, mas agride o outro, desvaloriza o outro. É totalmente contrário à lei da caridade, né? Então, às vezes eu me pego assim, gente, olha ali, aquele dia eu compartilhei aquilo ali, tudo bem, às vezes é até verdade, mas estou agredindo o outro. E Jesus pediu que quando a gente observasse uma falha, a gente, pelo contrário, buscasse ajudar e não expor, né? Então aí eu me incluo, né? A gente precisa se policiar muito. Porque aí, quando os ânimos estão muito exaltados, a gente perde o limite. E a gente, um desconta, outro desconta. Olho por olho, o mundo acaba cego, como diria Gandhi, né? Então, Jesus sempre traz essas virtudes da caridade e da humildade como ponto principal, que são os pobres de espíritos, os humildes, que ele fala, né? Que é dos reinos dos céus. E aí ele cansa de combater, o que não se cansa de combater é o orgulho e o egoísmo. E não se limita a recomendar caridade. Ele não só recomenda e diz que é bom, ele põe claramente e em termos explícitos como condição absoluta da felicidade futura. Não é assim, se você for caridoso, ajuda você a evoluir. Não. Para você evoluir, você tem que ser caridoso. Ponto. Porque a caridade resume tudo. Se você é caridoso, você tem um amor dentro de si, você não tem um egoísmo, você não tem um orgulho, você é desprendido. Na verdade, então, quando a pessoa é caridosa, ela já trabalhou todos os outros defeitos. Por isso que ele põe a caridade. E fora que às vezes você não é caridoso, mas quando você vai exercitar a caridade, você começa a trabalhar essas coisas todas. Porque às vezes no ato de caridade que o outro mostra a fragilidade dele. Como eu estava precisando de você, e você vê como você é útil também, como você pode fazer mais. E isso vai crescendo e vai evoluindo, né? Aí aqui diz assim, o que num julgamento supremo, que a gente sabe que num julgamento chega lá, tem um juiz aponta o dedo para você, mas que é a nossa própria consciência, que vai imprimindo no perispírito e a gente vai sofrendo as consequências, né? Que não, a gente não castiga, mas assim, o que é que um julgamento assim se inquire de nós, né? Que tipo de roupa eu usei? Que partido eu votei? Não, nada disso, né? Inquire-se tão somente uma coisa: se você pratica a caridade. E ele será pronunciado: passai à direita vós, que assistisse os vossos irmãos, passai à esquerda, que foi duro para com eles. Jesus coloca então o samaritano considerado herético na época, mas que pratica o amor ao próximo acima do ortodoxo, que falta com a caridade. Então a gente está classificando as pessoas hoje, julgando, colocando como esse herético, e muitas vezes esse, que nem diz que vai para a igreja, que nem diz que é religioso, que em algumas coisas tem os problemas morais, às vezes mais explícitos, porque também implicitamente muita gente tem, mas que faz muito mais caridade do que tanta gente com discurso religioso, mas sem caridade nenhuma, né? Então ele não considera a caridade apenas como uma condição de salvação, mas como uma condição única de salvação. Desde que coloca a caridade em primeiro lugar, é que ela implicitamente abrange todas as outras. Então é o que eu falei, né? A humildade, a brandura, a benevolência, a indulgência, a justiça, e porque é a negação absoluta do orgulho e do egoísmo. Então ela vai resumir o que? Eu desenvolvi todas as qualidades e eu extirpei os males do egoísmo e do orgulho, né? Então, ele fala em outro trecho: caridade e humildade, tal sendo a única da salvação.
E o egoísmo e o orgulho, a perdição. Né? Fora da caridade não há salvação. Tá? Então é o caminho, é a caridade. E aí São Paulo, né? Paulo, nós espíritas hoje temos mais intimidade com ele por causa daquele livro que Paulo escreveu, a gente passou a admirar e conhecer melhor, né? A transformação dele. E a entender melhor o que são as epístolas de Paulo, né? E ele traz aquela epístola, né? Quando eu tivesse a linguagem dos anjos, o dom de profecia, penetrasse todos os mistérios, tivesse toda a fé até o ponto de transportar montanhas, se não tiver caridade, nada sou. Então, o que ele está dizendo aqui? Ó, linguagem dos anjos, né? Eu sei falar que chega, toca o outro. Não é isso? Dom da profecia, né? A mediunidade mais maravilhosa, soubesse todos os mistérios, tivesse muita fé, né? Mas se eu não tiver caridade, nada sou. Dentre essas três virtudes, a fé, a esperança e a caridade, a mais excelente é a caridade. Isso Paulo dizendo. Coloca assim sem equívoco, a caridade está acima até da fé. É o que eu falo, o cara pode ser ateu, mas ele é bondoso e é caridoso, ele está acima de qualquer um que compreende todos os mistérios do universo e é todo religioso, né? É que a caridade está ao alcance de toda a gente, do ignorante, do sábio, do rico, do pobre, independe de qualquer crença particular. Faz mais, define a verdadeira caridade. Mostra não só na beneficência, como também no conjunto de todas as qualidades do coração, na bondade, na benevolência para com o próximo. Então, vem a frase, né, fora, que na realidade é o fora da caridade, não, a salvação, e cada tradução traz uma coisa, fora da igreja, fora da verdade, né? E a discussão é que, se a gente coloca como fora da igreja, cada um vai assumir sua igreja como a única que salva, e o resto, todo mundo é pecador. Fora da verdade, cada um vai definir a sua verdade como a que salva, e o resto não presta, né? E aí, o que acontece? Cria o sectarismo, tá? Que é um perigo que a gente está vivenciando hoje também, né? Despreza a grande lei de igualdade perante o túmulo e afasta um dos outros até no campo do repouso, né? Só que quando eu boto fora da caridade numa salvação, eu consagro o princípio da igualdade perante Deus e da liberdade de consciência. Tendo-a por norma, todos os homens são irmãos, e qualquer que seja a maneira por que adorem o Criador, eles se estendem as mãos e oram uns pelos outros. Então, quando o bom samaritano foi socorrer o homem, ele não perguntou qual era a sua crença, qual era o seu povo. Ele foi e socorreu. E o homem que foi socorrido também não perguntou: epa, antes de me ajudar, me diga aí qual é a sua religião, né? Qual é a sua crença, né? Então, com o dogma fora da igreja, a gente se anatematiza, né? Eu acho assim, é muita ignorância, né? Por mais que a gente acredite, como nós, por exemplo, que somos espíritas, que a gente acredita realmente que esta mensagem é que traz o esclarecimento acerca da fé, a gente vai olhar para um outro que não é e dizer: não, isso aí não presta, só por causa da diferença de crença, de credo, né? Então, temos que ter cuidado com isso. Até porque dentro do próprio Espiritismo, Allan Kardec dizia: eu não trouxe a verdade absoluta ainda, tem muita coisa aí para aprender. Não é que a gente vai sair acreditando em tudo, não é, mas a gente vai respeitar as crenças de cada um, né? E amar profundamente, né? Lá em casa cada um tem uma religião e todo mundo se dá bem, né? Então, ele fala, como instrução dos espíritos, né? Nada exprime com mais exatidão o pensamento de Jesus, nada resume tão bem os deveres do homem como essa máxima de ordem divina. Não poderia o espiritismo provar melhor a sua origem do que apresentando-a como regra. Por isso é que é um reflexo do mais puro cristianismo. Levando-a por guia, nunca o homem se transviará. Então, o que ele fala também? Ele traz assim: não adianta só não praticar o mal. Ele fala: ó, não só ela evitará que pratiqueis o mal, como também fará que pratiqueis o bem. Porque uma virtude negativa
não basta, é necessária uma virtude ativa. Ou seja, não adianta só deixar de fazer o mal. Precisamos ativamente fazer o bem. Para fazer-se o bem, mister sempre se torna a ação da vontade. Então, sempre você precisa agir para fazer o bem. Mas praticar o mal, muitas vezes a inércia e a despreocupação já é suficiente. Imagine. Né? Então, quando não praticamos o bem, estamos praticando o mal. Agradecer a Deus o haver permitido gozar a luz do Espiritismo. Né? Não que somente quem goza da luz do Espiritismo está salvo, mas aqui nos faz compreender melhor a importância da caridade, nos fazendo os melhores cristãos, né? Então que a gente saiba que um verdadeiro espírito e um verdadeiro cristão são um só, tá? Porque todos que praticam a caridade são um só. Aí eu trouxe uma frase do livro Trilhas da Libertação, de Divaldo Franco, que é: a ignorância gera adversários e o conhecimento da verdade produz irmãos. Então, quando a gente lê isso, a gente entende o amai-vos e o instruí-vos. Quanto mais a gente procura compreender Deus e suas leis, mais a gente vai amar os nossos irmãos. Pode pensar diferente de nós, pode nos agredir, a gente vai amar e vai compreender melhor o estado espiritual em que ele encontra. A gente vai ter piedade muitas vezes, né? Então, a gente está buscando, a gente não está nesse período de perfeição, mas a gente está buscando. E aí ele fala isso, André Luiz no livro, né, nosso lá atrás: quando examinarmos a desventura de alguém, lembrando as próprias deficiências, há sempre asilo para o amor fraterno no coração. É o quê? Tirar a trave do olho, né? Antes de olhar para o outro. Porque nós também temos nossas deficiências. E quando a gente olha, em vez de logo julgar, a gente lembra das nossas, aí ô meu irmão, eu sei o que é isso, né? Eu sei o que é estar nessa ignorância, porque eu também muitas vezes caio, tá? Então a gente se coloca mais como irmão, né? Daquele sujeito que está muitas vezes num ato totalmente enganado, né? Porque aprender a amar deveria ser o objetivo da vida. Aí sim o sucesso do ser humano. Aprender formas de amar e amar, indistintamente. Aprender a despojar e a precisar cada vez menos, e não o inverso, né? Esse precisar cada vez mais é do egoísmo. Eu sempre preciso mais, por isso que eu não dou para o outro. Porque eu preciso mais. Né? A não ser tão dependente e nem tão carente, mas seguro na fé. Não apenas para ser bom, mas fazer o bem. Tirar de si a tristeza, por amor, por esperança, por caridade, por coragem e por fé. Esse trecho é do livro Fé e Cura Espiritual, de Robson Araújo. E quando a gente fala em amor, que é o princípio para a caridade, que é esse amor fraterno? Porque se eu amo todos os habitantes encarnados e desencarnados desse planeta, né? Todos são meus irmãos. Então, se eu vejo alguma dificuldade, eu vou querer ajudar. Não, a caridade não é isso? Ajudar quem está em dificuldade? Essa dificuldade não é só dificuldade material. O irmão que te agride está em dificuldade. Tá? Então, é no amor verdadeiro pelos desditosos da vida que encontrareis a chave que esclarecerá todos os enigmas da existência humana. Porque em cada sofredor podereis encontrar as marcas das próprias culpas, o peso das próprias dúvidas, que são o sinal do vosso degrau evolutivo. Todos os que estão na Terra, nela se encontram porque possuem defeitos semelhantes a caminho do tratamento. Então, por isso que os outros textos falam que a gente tem que olhar no outro, que a gente também tem defeito, porque nós somos muito parecidos. Podemos pensar que não somos, mas somos, né? E se alguns já tiveram a alegria de começar a ingerir a medicação, que atenua os males e faz ver melhor as realidades da alma, há uma multidão de criaturas enfermas sem saberem que o estão e que precisam do mesmo remédio que já buscai, o amor através da compreensão, da tolerância, do devotamento até o mais absoluto de seus corações.
No entanto, nunca deixeis de ver em cada um deles a figura do que vós mesmos já foste um dia, e por amor à própria regeneração não desprezeis nenhum deles, pois isso seria condenar-vos a vós mesmos. Então, o que é que ele fala? Mesmo que hoje a gente já esteja num patamar evolutivo maior um pouquinho do que nosso irmão, a gente já esteve no lugar dele. Um aluno de quinta série não pode chegar para um aluno da primeira e dizer: você é burro porque você não sabe o que eu sei, e agredir ele, porque a ótica é diferente, né? Então nós temos que ter paciência em quem está nesse degrau evolutivo ainda. Às vezes o degrau evolutivo parece ser desse tamanho, assim, enorme, 20 centímetros de diferença. Só que é um aspecto, em outro aquele irmão às vezes é mais evoluído que nós. Né? Tem gente que é mais bruta, mas é mais desapegada aos bens materiais. Tem gente que é mais delicado, mais sensível, mas os brios também, quando é contrariado, na hora aparecem. Tá? Então a gente, cada um tem algo a trabalhar com mais intensidade. Quando a gente planeja a nossa reencarnação, a gente planeja quais pontos, porque a gente precisa trabalhar milhares de pontos nossos, né? Tudo marcadinho ali no nosso perispírito. Aí você olha assim pro perispírito e fala: não, essa bolona preta que tá aqui, eu vou trabalhar primeiro, depois eu trabalho aquela menor, né? Então, às vezes você vem pra cá pro planeta para trabalhar a humildade, a paciência, a resignação, a mansuetude. Cada um de nós tem algo a ser trabalhado. E as dificuldades que nós encontramos na vida dão a dica. As coisas que nós passamos na nossa vida nos dão a chave para o que é que nós viemos trabalhar. Então, ao invés de a gente se lamentar por essas dificuldades, nós devemos analisar: para que eu passo por essas dificuldades? O que é que eu preciso trabalhar em mim? Porque eu tenho que passar por isso? Porque eu tenho que passar por uma dificuldade financeira? Porque eu tenho que passar por um problema de saúde? Né? Por que eu tenho que passar por uma situação familiar difícil? Por um casamento difícil? Ou ter um filho que dê maior problema? Né? Então tudo isso tem um sentido e tem uma razão. Né? É para que a gente trabalhe alguma coisa que a gente necessitava trabalhar. Então não é simplesmente dizer: na encarnação passada eu devo ter feito algo de muito ruim. O espírito adora isso, né? Eu devo ter feito algo de muito ruim para estar passando por isso. Né? Não é isso. É analisar o que traço ainda existe em mim disso que eu devo ter feito, que está atraindo essa situação. Porque se eu não tiver... Exato, o que eu estou fazendo para resolver? Porque se eu ainda não tivesse mais que trabalhar isso, eu não estaria sofrendo essas coisas. Eu sei que falar é fácil. Quando a gente está passando por uma situação mais difícil, tá mergulhada no problema, é muito mais difícil. Mas repare que quando a gente vive na caridade, eu conheço uma pessoa que ela é assim: se tem uma situação difícil para alguém, ela aparece. É impressionante. Ela está em todos os momentos difíceis. Isso na minha vida e na vida de quem me cerca, eu já conheço isso da pessoa. Então, quando a pessoa está num momento difícil, todo mundo quer estar presente para ela. Então, assim, a gente vai deixar de passar por momentos difíceis? Não. Mas o consolo chega quando a gente tem merecimento. Chega um amigo, uma palavra amiga, né? Tem gente que chega sutilmente, tem gente que chega mais a gente se sente acolhida, a gente se sente assim: não estou sozinho nesse problema. Por quê? Porque a gente mostrou que a gente também faz isso pelo outro. Nossa vida é dedicada à caridade, todo mundo quer ajudar a gente também. Então não é que eu vou deixar de passar pelos problemas, mas eu passo pelos problemas com uma sustentação muito maior. Não só dos amigos encarnados, mas da própria espiritualidade, a sustentação fluídica que é dada a gente, né, quando a gente passa por essas situações. Então não é que a pessoa nem faz com essa intenção: não, eu vou lá visitar o doente, porque quando eu estiver doente, vem me visitar. Não é, é espontâneo. Ela dedica o tempo dela ao outro. E tem gente que é assim, né? Eu ainda estou me trabalhando, né? Tem gente que é, né? Eu soube que fulano está no hospital.
hospital. Eu soube que esse criança está passando por uma situação difícil, ó, vai, né? Quer ajudar, está disponível, né? Então eu estava observando isso, eu estava conversando isso até com minha mãe sobre uma pessoa que a gente conhece, né? Falando isso, olha, essa pessoa merece que a gente tivesse 72 horas num dia para estar dedicada a ela, porque no momento que passa o aperto, a gente quer estar com ela. Mesmo que a gente não tenha essa natureza, a gente quer porque a gente sempre que lembra de qualquer momento difícil na nossa vida, a pessoa estava lá, não é? Então Deus dá essa sustentação. A gente pensa que essas pessoas não deviam passar por nada, né? Mas passam, enfrentam, às vezes até podem vacilar um pouquinho, porque ninguém é de ferro, mas aí ó, os amigos chegam, né, e falam assim, ó, a gente tá aqui porque você merece, né? Então essa é a caridade verdadeira, esse despojamento dessas pessoas e tá ali pro outro. Uma pessoa assim nunca vai estar só, gente. Porque se tem 100 amigos aqui, tem 1 milhão lá no mundo espiritual querendo o bem dela. E trazendo situações que possa fazer com que ela tenha um alento maior. Então oremos também, né? Que a gente possa desenvolver isso. Porque a gente está no começo ainda. A gente tem momentos mais caridosos. Tem dia que a gente acorda mais caridoso. Tem dia que a gente acorda menos. Né? E que cada vez a gente passe mais dias nesses dias bons. Porque aí chega uma hora que o dia que a gente não está tão bom, deixa de aparecer. E a gente se surpreende como a gente pode mudar. Né? Eu me vejo tão imperfeita, mas se eu me analisar de hoje a 15 anos atrás, poxa, quanto eu melhorei, né? Quanto a gente tem a melhorar ainda, mas com paciência. Daqui a mais 15 anos a gente se analisa de novo e vê que patamar a gente está. Boa noite a todos.